Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Circuito pela Vida. Hoje vamos conversar sobre um tema essencial para a saúde bucal e geral: feridas na boca. O que elas podem significar, como identificá-las, tratá-las e acolher quem passa por esse tipo de situação, especialmente quando relacionadas ao uso de álcool e outras substâncias. E para isso, temos a honra de receber a cirurgiã dentista doutora Maíra Tavares, formada pelo Unifoa, com residência multiprofissional em oncologia pelo INCA, especializações em estomatologia pela UERJ, odontologia hospitalar no Einstein e ortodontia no Unifoa, além de ser habilitada em laser terapia na UERJ. Doutora Maíra também é mestre em ensino em ciências da saúde e meio ambiente e doutora em clínicas odontológicas. Atualmente é professora dos cursos de medicina e odontologia no Unifoa. Seja muito bem-vinda, Maíra. Muito obrigada pelo convite. É um prazer te receber aqui, viu? Doutora Maíra, então para começar a nossa conversa, o que são essas feridas na boca e quais são as principais causas dessas lesões? Então, a gente tem diversos tipos de feridas na cavidade oral, né? À toa que hoje a gente tem uma especialidade dentro da odontologia para fazer o diagnóstico e o tratamento dessas feridas, que é a estomatologia. Então, a gente tem feridas que vão desde feridas inflamatórias causadas por, de repente, um trauma, uma mordida, ou ainda feridas vindas, oriundas, né, de infecções, como, por exemplo, da sífilis, do HPV, e evoluindo aí até feridas, né, do câncer de boca. Então, todas elas vão estar englobadas aí dentro dessa especialidade da estomatologia. Maíra, a gente tem aí na boca algumas feridas comuns, como a afta, né, que é recorrente, todo mundo já conhece, mas, de fato, quais seriam os sinais e sintomas que chamam a atenção e deveriam motivar a pessoa, né, o paciente, a procurar uma consulta de um especialista? Certo. Então, assim, o que a gente deve focar mais é no tempo de evolução dessas feridas, tá? Feridas, qualquer tipo de ferida que não cicatriza em até 15 dias, ou seja, 2 semanas na boca, deve passar, né, pela avaliação de um especialista, porque todas as feridas na cavidade bucal, a maioria delas tem um tempo de cicatrização aí de 15 dias. Então, por exemplo, as aftas, como você citou, as úlceras traumáticas, então, por exemplo, mordi minha língua. A gente dá um tempo de até 15 dias para regressão espontânea dessa lesão ou através de algum medicamento. Após esses 15 dias, não houve melhora, aí a gente tem que ligar um sinal de alerta, né? E seria ideal aí um estomatologista para poder entender melhor esse quadro clínico do paciente e indicar qual é o exame complementar necessário para diagnóstico dessa lesão. Muitas das vezes, doutora, as pessoas vão acabar negligenciando essas feridas. Sim. E por que é tão importante, né, procurar logo um profissional? É importante porque, independente da etiologia, independente de qual ferida seja, né, a causa, qual doença a gente esteja tratando, né, nesse paciente ou diagnosticando nesse paciente, todas elas, quanto antes a gente diagnosticar, melhores são as chances de cura, melhores são as chances de tratamento, né? Então, quanto antes a gente fizer esse diagnóstico, melhor para o paciente, melhora da sobrevida. Então, quando a gente fala principalmente aí do câncer de boca, né? Infelizmente, hoje, mais de 60% dos casos de câncer de boca, eles são diagnosticados em estadios avançados. Então, é função nossa, né, tá fazendo esse diagnóstico precoce. Mas claro que um paciente que fica mais de 15 dias com uma lesão na boca, né, ele deve procurar um cirurgião dentista para essa avaliação e, quando necessária, a biópsia, né, o encaminhamento aí para o estomatologista. O estomatologista, então, ele vai ser capaz de triar aí se é realmente necessário ou não a gente fazer esses exames complementares. Mas infelizmente, há um negligenciamento da população de uma forma geral que vai deixando para lá, ou teve uma melhora, houve uma lesão e melhorou sozinha. Bom, se eu contar para vocês que a sífilis, a primeira lesão dela na cavidade bucal, ela tem regressão espontânea.
Mas, na verdade, não é que ela está tendo uma regressão espontânea. É porque a gente está tendo uma evolução de uma sífilis primária para uma sífilis secundária. Então, nem sempre a gente deixar para lá, né, é o melhor caminho. Ainda que a lesão tenha sumido, mas principalmente essas lesões que estão aparecendo mais de 15 dias na nossa boca. E eu acho que quando se trata, né, da dependência química, a última coisa que eles estão pensando é em olhar para si, né? Eles estão preocupados muitas vezes no consumo, em estar em ambientes, né, que eles estejam com outras pessoas, então não param para se olhar, né? Então acaba que essas feridas vão progredindo. É verdade, é verdade. E a gente vê, assim, essa relação principalmente do câncer de boca, né, com o álcool. Né, são pacientes usuários, né, alcoólatras, então são pessoas tabagistas, na grande maioria das vezes, né, que a gente vê que são instrumentos aí que causam dependências ao longo de uma vida, pessoas que são há 40, 50 anos usuários, né, e quando chega até o consultório e se depara com um diagnóstico como esse, uma das primeiras coisas que a gente tem a fazer é orientá-lo, né, sobre a gente parar com esse consumo, né? E é muito difícil, é realmente muito difícil, porque essas pessoas estão ao longo de uma vida no consumo, né? E aquele na grande maioria das vezes, o grande causador daquela lesão. Sem dúvida. Quais seriam os diagnósticos mais comuns relacionados a essas feridas bucais e desde quais problemas, né, desde os mais simples até os quadros mais graves, você poderia mencionar para nós? Acho que dos mais simples, né, que a gente vê são as lesões traumáticas, né, as mais comuns. Né, como, por exemplo, uma mucocele, que é uma bolha causada por trauma, é uma bolha que é uma bolha de saliva, um acúmulo de saliva ali tecidual causado por um trauma, ou uma hiperplasia fibrosa, que muitos pacientes chegam no consultório falando assim, tô com uma bolinha na boca, né? Eu colocaria aí como intermediários aquelas provenientes aí de lesões sexualmente transmissíveis, né, de infecções sexualmente transmissíveis, como o HPV, que é muito prevalente em cavidade bucal, né, uma vez que o sexo oral, né, o local onde vai iniciar a manifestação ali do HPV, a lesão do HPV, é no local de contato direto com a lesão do parceiro. Ou seja, o sexo oral aí ele vem como um grande contribuidor aí do HPV. E, assim, também o que tem se tornado muito frequente, eu tenho visto muito no consultório, que são as lesões autoimunes nos pacientes, né, como, por exemplo, um pemphigoide, líquen plano, lúpus. E dos mais graves que, né, mais uma vez batendo na tecla aí, o câncer de boca é disparado aí, o mais grave deles. E que, infelizmente, a gente ainda tem uma prevalência muito grande. Hoje a incidência, para vocês terem ideia, o câncer de boca é o 5º mais prevalente nos homens. Nossa. Então, e o 8º geral. Né? Então, a gente tem uma grande quantidade de pessoas com esse câncer que é extremamente evitável. E dentre essas lesões que você citou, desde as mais simples, vamos dizer assim, até as mais graves, como que é feito esse diagnóstico? E dentro desse universo, quais são os métodos e os exames complementares utilizados para fechar um diagnóstico ali? Tá certo. Então, assim, passo a passo, né? O paciente chega no consultório, em primeiro lugar, eu até brinco com os meus alunos que, para mim, assim, a parte mais importante desse momento que a gente recebe o paciente é a gente saber ouvir. Saber ouvir o paciente. Então, a anamnese, ela é essencial para que a gente possa ter um diagnóstico mais certeiro, para que a gente possa indicar um exame complementar, que seja um exame complementar para aquele caso individualizado, né? A partir daquilo, a gente vai fazer o exame físico do paciente, entender o contexto geral daquele paciente, há quanto tempo esse paciente está com aquela lesão, quais são as características daquela lesão. E desde todas as lesões que a gente estudou lá na época da faculdade, todas as lesões que podem aparecer na cavidade bucal, né? A gente vai separar em hipóteses diagnósticas. O que aquilo dali pode ser?
né? Baseado nessas hipóteses diagnósticas, eu vou solicitar o exame complementar indicado para aquele caso, né? Esse exame complementar, ele pode ser um raspado, ele pode ser a própria prescrição da medicação, como, por exemplo, no caso da candidíase, né? Que a gente faz um teste terapêutico. Ele pode ser uma biópsia, ele pode ser um exame sorológico, um hemograma. Então, vai ser realmente bem individualizado a queixa principal e é o exame físico ali que a gente encontra do paciente. Existe alguma relação, doutora, direta entre ferida na boca e as doenças imunológicas, doenças sistêmicas, né? Sim, existe sim, né? Como eu falei anteriormente, a gente tem algumas doenças, né? Doenças dermatológicas, doenças autoimunes, que a gente tem manifestação na boca. Então, por exemplo, o pemphigoide, ele pode ser inclusive a primeira manifestação que o paciente tem, né? Líquen plano, extremamente prevalente, a gente pega muito mulheres naquela idade após a menopausa, é muito comum. Reações liquenoides ou reações alérgicas, né? Atualmente a gente teve um boom, e realmente foi um boom, né, que a gente teve no consultório. Eu recebi muitos pacientes com reação alérgica a creme dental, né? Então, assim, a manifestação ali local. E a gente pode ter também de outras, né? Como eu falei, do lúpus. Então, é bem frequente da gente também estar fazendo esse diagnóstico. Até a herpes também, né? Não Sim, deixa de ser uma exatamente. A herpes labial, que também é uma... Que você me perguntou anteriormente sobre, né? Uma lesão muito prevalente. A herpes labial também é uma das lesões mais prevalentes que a gente vê. E é uma lesão recorrente, né? Uma lesão que não tem cura. O paciente vai ter os períodos de remissão, período que não está ativo, que ele não vai estar passando, né? E o período ativo, né? Que é aquele momento que deve evitar o beijo na boca, o contato direto com a lesão, né? Porque é o momento em que o vírus está proliferando ali, que o vírus pode passar ali para outra pessoa. Falando agora, doutora, sobre o uso de substâncias, né, como o álcool e outras drogas, eles impactam na saúde bucal e especialmente sobre essa questão relacionada ao aparecimento de feridas? Sim, eles impactam na saúde de uma forma geral, né? A saúde oral, ela vai ser aí um dos pilares aí que a gente vai debater com relação à questão do uso de substâncias. Né? O álcool, especificamente, antigamente a gente tinha uma ideia de que o álcool, por exemplo, com a relação ao câncer, ele não tinha uma atuação direta, mas ele deixava a cavidade bucal, as células epiteliais mais suscetíveis à ação ali do tabaco, né? E a gente vê muito essa correlação. Eu só fumo quando eu bebo. Eu costumo brincar que eu falo assim, esse é o pior momento para fumar. Momento nenhum é bom para fumar, mas quando bebe é o pior momento, que é realmente que você deixa a sua mucosa mais suscetível, né? O álcool, ele causa desidratação, então ele vai deixar a mucosa mais suscetível. Mas os estudos mais recentes têm mostrado uma correlação direta entre o álcool e o câncer de boca. Fora as outras doenças, né? Doença periodontal, como você previamente falou, né? A dificuldade que essa pessoa vai ter com autocuidado, logo ela não vai escovar o dente, ela vai desenvolver cárie. Então, assim, vira realmente uma bola de neve, né? Então, sim, elas têm uma correlação muito forte. E com relação também, hoje, que a gente pode falar bastante, o vape, né? Os cigarros eletrônicos. Que o câncer, na verdade, o que acontece, gente? O câncer, ele é uma doença crônica. Então, para a gente poder entender toda a patogênese dele, como que ele se forma, a gente precisa de um tempo. E os cigarros eletrônicos, eles são muito atuais. A introdução dele, né, no mercado, né, mesmo que de forma ilícita, ela é muito atual. E a gente vê uma população muito grande, jovens usando com 2, 3 sabores diferentes na boca. Então, a gente não sabe ainda se ele de fato tem essa correlação com câncer de boca, mas acreditamos que sim, porque a gente já conseguiu correlacionar com outras doenças, como a própria doença periodontal, como o câncer de pulmão, né, fora as outras questões aí que ele traz. E eu acho que
a questão deles terem esse cheirinho agradável e de ter o sabor, né? Tem de morango, tem vários sabores frutados que traz essa coisa gostosa, às vezes, que os jovens acham legal, tira um pouco esse aspecto pesado de que tá fazendo mal, né? E pelo contrário, o que tem já de estudo mostrando, que ainda é em pouco tempo, mostra que faz mais mal, às vezes, do que o tabaco, né? Sim, porque a pessoa acaba consumindo mais. Aquela pessoa que, por exemplo, só fumava quando ia para uma festa. Não ia. Né? Agora tá o tempo inteiro. Não ia em ambientes abertos. Agora também usa em ambientes fechados. Isso que eu ia falar. Que acaba aumentando com o uso, porque o cigarro normal as pessoas não fumam em ambiente fechado. Já o vape, qualquer lugar, a maioria jovem está fumando absurdamente. É um atrás do outro e vai cada vez mais. Eu tava dentro de uma loja. A dona da loja estava usando dentro da loja. Porque então, como, na verdade, como ele é cheiroso, não incomoda, como se fosse assim, não tô incomodando ninguém, né? Exatamente. E como ele não é legalizado, né? A sua venda não é legalizada, a gente não tem registro. Então não tem lei. Sim. Né? Então, assim, as leis, elas deveriam ser as mesmas do cigarro convencional, né? Mas, infelizmente, a gente ainda tá caminhando aí para... Em busca dessa melhoria, de né? tudo isso, desse controle. Porque, realmente, isso é uma coisa que eu até falo nas escolas que a gente está fazendo as visitas e levando palestras mesmo de conscientização para essas jovens. E eu falo muito, como eu sou o dentista do projeto, eu falo muito sobre os vapes e a relação que isso tem muito pior do que o cigarro, que já é muito ruim, justamente por essa facilidade e que é nessa fase que eles estão usando mais. Não que adultos não usem, mas as adolescentes é que é o máximo, né? O que eles dizem, chama de mídia, mídia. Exato, e foi como foi o cigarro no início, como né? Foi o cigarro no início. Era uma questão social. Exatamente. Então é legal você estar ali, né? Com o cigarro na mão. Você vê antigamente aquelas propagandas, né? Sim. Dos cigarros antigamente, era legal. Você via nas novelas. Hoje em dia você não vê mais. Exatamente. Né? Então, assim, a gente tentar usar a mídia a nosso favor, né? No combate, porque aquilo, né? A gente não tem como fiscalizar, a gente não sabe o que tem ali dentro. Sim. Porque não tem essa fiscalização porque não é legalizado. Então, é isso que os trabalhos mostram, tá? A literatura mostra isso. Então, a gente tem muita dificuldade de saber o que tem ali dentro. Hoje a gente sabe as substâncias que um cigarro tem, um cigarro convencional, mas o vape não, né? E aí que tá o grande problema disso, além da combustão que ele faz. Justamente. Doutora, então, de acordo com o que você tinha falado, essas pessoas que fazem o uso abusivo de álcool e outras substâncias têm sim um risco maior de desenvolvimento dessas lesões pré-malignas ou até mesmo do câncer bucal em si. Quais são as principais lesões que a gente consegue encontrar nesse público em específico? Tá. O câncer, ele não surge de uma hora para outra, né? Como eu falei anteriormente, a gente vai ter lesões que a gente chama de lesões percursoras. São aquelas lesões que já vão dando sinais pra gente que tem alguma coisa errada, né? A gente tem hoje 3 lesões principais aí nesse âmbito, que são as leucoplasias, que são placas brancas não destacáveis, tá? Que o paciente tem ali por mais de 15 dias. As eritroplasias, que são manchas vermelhas, tá? E a gente tem a queilite actínica, que apesar da gente não ter falado, existe o câncer de lábio, que é uma população um pouco diferente do câncer de boca, né? A queilite actínica é uma atrofia do lábio inferior causada pelo excesso de sol, que ocorre principalmente nos pacientes que são muito branquinhos, as pessoas muito brancas, que se expõem diariamente. Então, trabalhadores de construção civil, trabalhadores de jardinagem, quem trabalha em praias, piscinas, né? Então, essa população, ela tem que estar conscientizada que precisa de um cuidado redobrado, uma atenção redobrada, uma consulta aí, mais regular ao cirurgião dentista, tá? Porque a gente diagnosticando essas 3 lesões, enquanto elas ainda são essas 3 lesões, são lesões benignas, né? Então, a gente vai ter um prognóstico melhor para esse paciente. Só que, se o paciente continuar com os fatores de risco e essas lesões, aí sim, esse paciente ele pode vir a desenvolver um câncer ali nele, né? E o grande problema dessas lesões é que são lesões indolores,
Elas não doem. Se não dói, a pessoa não procura, né? Por Completamente atendimento. assintomático. Exatamente. Então, por isso que assim, é importante a gente se conhecer, a gente conhecer o nosso corpo, a gente conhecer a nossa boca, a gente ter essa consulta com um profissional que conhece ainda mais, que estuda durante aí 5 anos, né, a cavidade bucal, que é o cirurgião dentista, para que a gente possa fazer esse acompanhamento mais de perto dessas lesões. E como deve ser esse acolhimento odontológico, né, para essas pessoas que apresentam, né, que usam o álcool e outras substâncias e apresentam essas lesões? É muito complicado porque a gente tem que lembrar que isso é um vício, né? É um vício. Sim. Sendo um vício, a gente tem que ter muita cautela da forma como a gente vai levar isso para o paciente. Então, eu tive desde pacientes que não aceitaram de jeito nenhum parar de fumar depois de um diagnóstico, por exemplo, de um câncer, quanto pacientes que eu diagnostiquei a lesão pré-maligna, né, a potencialmente cancerizável, eu dei o diagnóstico, entreguei o laudo, ele desceu do meu consultório, fumou o último cigarro, depois nunca mais colocou um cigarro na boca. É mais ou menos, desculpa, é mais ou menos isso que a gente vê, ou 8 ou 80, né? Ou que fala assim, eu já vou morrer mesmo, pelo menos é isso que eu vi muitas das vezes. Eu já vou morrer mesmo, eu vou continuar fumando e não tô nem aí. E o outro, nunca mais eu fumei o último maço e nunca mais. Exatamente. Eu tento conversar, né? Eu acho que a conversa é a base de tudo, a gente não pode impor, né? Até porque eu acho que a imposição deixa a pessoa cada vez mais retraída àquela opinião, né? Porque você está dando, na verdade, uma opinião médica, uma opinião odontológica, né? Então, eu acho que quando você conversa, você mostra os prós e os contras, a pessoa vai ter a sua decisão, vai tomar a sua decisão, né? A pessoa que fuma, ela sabe todos os maus. Ela sabe porque atrás do cigarro, em cada maço que ele compra, vem. Né, uma imagem extremamente chocante sobre os malefícios do cigarro. Então, assim, eu acho que é nesse momento que a gente precisa de uma equipe multiprofissional. Não é falta de informação. Não é. Não é. A decisão, é a dependência química que a pessoa tem aquela predisposição à dependência. E é a escolha dela, por qualquer motivo que seja pessoal dela. Então, não é a falta de informação que faz ele, né, o uso da substância. Talvez no início, quando ele iniciou, fosse uma falta de informação, mas hoje, né, até para ele estar desenvolvendo aquela lesão, o tempo que ele usou, né, essa substância, então não é a falta de informação. O tempo, a quantidade e todos os sinais, assim como a Maíra falou, antes de chegar até mesmo nessa lesão. Então, o paciente geralmente que fuma, a gente atende muito. Senti falta de ar, a minha respiração já não é a mesma, eu tenho sibilo na hora da respiração, entre outras questões, a boca é muito seca, dá muita cárie por falta de saliva, enfim. Tudo isso dá pra gente perceber como sinais antes de chegar até mesmo num caso mais agravado, igual esse que você citou. Aí a gente tem que apelar para nossa amiga psicóloga, né? Com certeza. Aí que a gente já encaminha para terapia. É primordial aí na equipe multiprofissional. Então, a gente tem até muitos programas do governo que são anti-tabagismo. Então, assim, para a pessoa poder parar de fumar, que ajudam com uma equipe multiprofissional preparada para a pessoa parar de fumar. Então, assim, não falta oportunidade e apoio. Sim. Exatamente. E, Maíra, quais são as principais formas de prevenção na evitação desse surgimento dessas feridas? Depende, porque depende do tipo de ferida que a gente está tratando, né? Então, desde cuidados locais com a higiene bucal, com até mesmo, assim, orientação que esse paciente precisa, cuidados, como por exemplo no trauma, né? Na hora que você está mastigando, de você não morder alguma área da sua boca, até mesmo a alimentação mais saudável, né? A gente sabe hoje, já é também comprovado que se você se alimentar, né? Me corrija, nutricionista, mas se você comer pelo menos 3 tipos de frutas por dia diferentes, é um fator preventivo para vários tipos de câncer. Então, assim, a gente tem informação, né? A gente tem muitos estudos com relação a esses fatores. E o principal deles é não ter contato com agente etiológico. Então, por exemplo, um sexo seguro,
né? Ter muito cuidado com o que você vai comer, o que você vai se alimentar. Então, se é uma pessoa que ela já sabe que o pH da boca dela é mais ácido, é uma pessoa que tem uma tendência aí a ter múltiplas aftas, ter um maior cuidado, não vai ficar se alimentando, comer limão direto, né? Porque ele é ácido. Então, assim, tudo vai depender da etiologia daquela lesão. E o câncer, né, que a gente mais está falando aqui, disparado vai ser não fumar e não beber. Sim. Eu acho importante também, Maíra, citar algumas lesões que não são potencialmente cancerizáveis, mas que a gente vê muito em comum no consultório, que você tinha falado da hiperplasia fibrosa, de próteses muito mal adaptadas. Então aquilo ali vai criando, vamos dizer, bem entre aspas, um calo na boca e vai aumentando aquele tecido ali. Não é um câncer, né? Me corrija se estiver errado. Não é um câncer, mas sim é uma lesão na boca que precisa ser corrigida. É uma lesão que, inclusive, ela é considerada uma lesão tumoral. É um tumor benigno, né? Mas sim, a gente tem que remover a lesão e não adianta nada remover a lesão e a pessoa continuar com aquela prótese que está causando, né? É aquilo que a gente está falando. Quando eu falo de agente etiológico, é um agente causador, tá? Sim. Então, não adianta a pessoa continuar com aquela prótese. Então, tem que ser removida a lesão e, em seguida, realizada uma nova prótese, né? A gente tem que trocar. Nossa boca está em mudança. Sim. Nosso osso está em mudança, assim como o nosso pé, né? Nosso cabelo cresce. Então, assim, a nossa prótese, ela também tem que ser mudada aí com pelo menos um tempo aí de 5 anos. E se houver alguma intercorrência nesse meio tempo, né? Antes, caiu, quebrou, colei com o Super Bonder. Não, né? Trocar a prótese. Sim. O Ciro sempre fala uma frase que é muito marcante quando a gente vai nas escolas, né? As crianças sempre se assustam, a gente já falou isso em vários locais, ele, né? Que o mesmo sangue que passa aqui na boca é o sangue que passa no seu dedo do pé. Sabe quem me falou isso? Doutora Maíra Tavares. Ele sempre usa essa frase e é muito bacana, porque acho que ninguém para pensar isso. Então, quando ele fala, fica todo mundo assim, raciocinando, né? Vou te dar um exemplo muito legal e que você pode usar também. Quando a pessoa tem dor de dente, ela tem uma dor pulsátil, né? O que é aquela dor pulsátil? É o coração pulsando. É o coração batendo. Né? Porque nada mais é do que a gente está com um processo inflamatório ali dentro de uma cavidade, que é aquele vaso sanguíneo que está inflamado, ele está inchado, ele não tem para onde ir. Então ele fica fazendo o quê? Ele fica pulsando. Só que do lado dele tem um nervo passando, né? E aquele nervo não tem para onde ir, que eles estão presos lá dentro do dente. Então fica pulsando e ele fica pulsando ali no nervo. Então cada vez que a pessoa sente aquela dor pulsátil, na verdade ela tá sentindo mesmo meu coração batendo. Olha, que legal, que legal. É mais uma. Mas esse do sangue, assim, é muito interessante. Então, assim, se você cuida da higiene, se tem uma bactéria, alguma coisa, vai ser do mesmo sangue que tá percorrendo todo o seu corpo. Exatamente. E é bem interessante, assim, um raciocínio que a gente tem que trazer coisas fáceis para que as crianças raciocinem e enxerguem mesmo o perigo, né? E a importância do cuidado, né, na verdade. É verdade. E quanto ao atendimento humanizado, como que os profissionais podem oferecer, né, um atendimento mais sensível e mais humano para essas pessoas? Eu costumo falar que, assim, eu acho até meio bizarro a gente falar sobre atendimento humanizado, porque todo mundo deveria ser humanizado, né? Independente do atendimento médico, a gente deveria ser humanizado na vida. Sempre que se delícia colocar... ouvir isso, adorei, porque eu fico assim, gente, atendimento humanizado é o que deveria ser. Humanos, a gente não faz mais que a obrigação. Então, a gente se colocar no lugar do outro... Era a premissa. É o princípio básico aí que acho que Jesus nos ensinou, né? E tantos aí grandes figuras, né, nos ensinaram. Então, eu acho que a gente ainda tem muito a evoluir com relação a isso, tá? Mas, assim, eu tento trabalhar bastante isso com os alunos, porque eu acho que a gente estava discutindo isso aqui um pouquinho, né, anteriormente. É você se colocar no lugar do outro, né? Eu já assisti uma palestra da doutora Ana Cláudia Quintana, que ela fala que, assim, aqueles 15 minutos ali, 20 minutos que você vai ter da consulta, né, do dentista, ou do médico, ou do nutricionista, ou do psicólogo,
são os mesmos 15 minutos da vida que o paciente vai doar da vida dele. Então, a gente tem que se doar. Esteja ali presente. Tenta colocar sua cabeça ali, entender melhor aquele contexto, entender que a pessoa não é só aquela dor de dente, né? A pessoa não é só aquela lesão ali, ela é aquela lesão, mas o porquê que aconteceu aquela lesão, né? E lembrar que ele pode não ser nada seu, mas ele é alguém de alguém, né? Alguém então, especial para alguém. Exatamente. Então, eu acho que isso faz a gente ter mais empatia. Acho que a palavra mais, né, especial aí seria a empatia. Excelente. E até porque também, acredito eu, que o atendimento mais humanizado, você vai conseguir fazer o paciente entender melhor aquilo que ele tem e aderir também à proposta de tratamento que você está fazendo para ele. Porque muitas das vezes é um pouco invasivo o tratamento. Sim. E confiar em você. E confiar na sua conduta. Confiar, às vezes mesmo, vamos supor, é uma situação de um paciente com que a minha hipótese diagnóstica é uma infecção sexualmente transmissível. Eu preciso fazer perguntas íntimas para ele. Se ele não tiver essa confiança em mim, a gente quebra, né? Sim. A gente quebra essa... E aí dificulta um pouco o meu diagnóstico, né? É você ser empático o suficiente para poder incluir uma população LGBTQIA+. Né? Então, assim, tudo isso a gente tem que... assim, a humanização, ela devia estar dentro da gente. Sim, isso é verdade. Até porque a gente precisa ter esse olhar, né, de que as equipes multidisciplinares, elas se complementam e nós damos todo um complemento de suporte técnico que os nossos pacientes necessitam. Então, é uma via de mão dupla, né? É uma via de olhares e saberes, por um lado, e uma via do outro lado, né, pelo viés do paciente, de uma sinceridade, de um assumir a responsabilidade pelos seus atos e compartilhar com o profissional que o está atendendo naquele momento as suas verdades. Sim. Né? Nós, como profissionais que somos, nós estamos despidos ali de pré-julgamentos. Nós estamos olhando a condição de saúde daquele indivíduo que necessita do nosso suporte. Exato. Né? Então, eu acho que com isso também cabe ressaltar para vocês que estão nos assistindo o quanto é importante vocês serem muito sinceros nos seus atendimentos, independente da área que for, né? Porque nós estamos para atendê-los, para ajudá-los da melhor forma possível e para curar os seus sinais, os seus sintomas, que são possíveis, né, ter um tratamento multidisciplinar com um olhar humanizado. Sim. Sem dúvida. E falando aí da questão da equipe multiprofissional, multidisciplinar, também, né, isso vai para os profissionais, né, que é extremamente importante que a gente saiba também o nosso limite, até onde a gente pode ir e até onde encaminhar, né, porque um bom profissional, ele sabe encaminhar. Com certeza. Né, e a gente não fica ali postergando, né, eu não quero fazer, é direito seu, eu não quero, é direito seu, mas você não pode deixar esse paciente desamparado. Sim. Né? Ou até mesmo iniciar condutas sendo tentativas de resolução de um problema. Quando você não tem 100% às vezes daquela certeza ali, uma busca por um outro profissional, por uma outra área, com certeza vai agregar para você ter um sucesso, uma eficácia naquilo, né? Com certeza. Doutora Maíra, gostaríamos de agradecer imensamente por estar aqui conosco, trazendo informações tão importantes sobre a saúde bucal, a prevenção, o acolhimento, com esse seu olhar enquanto membro de um corpo docente de uma das instituições de ensino superior aqui do município e com esse seu olhar tão carinhoso pelos pacientes e seus alunos. Muito obrigada a vocês pelo convite. Ciro, que foi meu aluno, né, uma grande satisfação, tá vendo, né, o profissional que ele se tornou, né, e a pessoa, né, a pessoa sempre foi. Obrigado. Culpa sua. E muito obrigada por estar aqui, por conhecer o projeto de vocês, né? Quando vocês precisarem, o que vocês precisarem, estou sempre à disposição aí pra gente poder tirar as dúvidas, conversar, bater um papo. Maíra, eu só posso te agradecer, é uma honra de realmente te receber aqui, agora como colega de profissão, né? E para você que nos seguiu até aqui, compartilha esse episódio, mostra pra família, pode ser essencial essas informações para alguém. Continue com a gente aqui no Circuito pela Vida. Até. Até.